Olá a todos, aqui é o Flávio Cruzária e hoje vamos falar um pouco sobre a MP 1171 de 2023, a medida provisória que foi editada pelo governo nesse domingo e que tenta mudar a legislação para a cobrança de impostos sobre investimentos internacionais de brasileiros. Destaco que, por enquanto, é apenas uma medida provisória proposta pelo governo e que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso para poder ter de fato validade, ou seja, ainda não está valendo, mas indica a intenção do governo em relação a esse assunto. Na noite do dia 30 de abril, véspera do feriado Dia do Trabalho no Brasil, o presidente Lula publicou no Diário Oficial uma medida provisória que englobava o já esperado aumento da faixa de isenção de imposto de renda pessoa física, mas que veio acompanhado de uma surpresa. A diferença de arrecadação dessa isenção seria coberta pela cobrança de imposto de renda sobre ganho de capital em operações internacionais feitas por brasileiros, de forma direta ou por meio de empresas controladas. É bom lembrar que o imposto de renda pessoa física não tem reajuste desde 2015, ou seja, se formos corrigir só pela inflação, a faixa de isenção do imposto de renda hoje deveria ser perto dos R$5.000 prometidos por Lula na campanha de 2022. Mas para passar da atual faixa de 1.900 e pouco de isenção para os R$2.112, mais os 25% que tem do desconto simplificado, já foi criado um novo tributo. Imagine o que pode acontecer se realmente o governo levar a cabo essa possibilidade de isenção do imposto de renda pessoa física para o valor prometido até o final do mandato. Esse tributo que foi criado agora, fruto da MP 1171, tem uma faixa de isenção que vai só até R$6.000, ou seja, pouco mais de $1.000. A partir daí tem a cobrança de 15% de ganhos até o limite de R$50.000, em torno de $10.000. E depois desses R$50.000, 22,5% sobre o que exceder esse valor. Além disso, ele será cobrado da pessoa física e deverá ser pago anualmente, substituindo assim a necessidade do carnê-leão, que atualmente é pago de forma mensal. A base de cálculo engloba todos os tipos de investimento que o investidor possa ter em suas operações fora do Brasil, incluindo ganhos com ações, fundos, royalties, juros, dividendo, participação societária, aluguel e qualquer outro tipo de ganho de capital, incluindo aí eventual variação cambial. Ou seja, mesmo que a sua operação de investimento não tenha gerado resultado positivo, mas se o real desvalorizou no período em que você estava fazendo o investimento, você terá que pagar o imposto. É uma medida controversa e puramente arrecadatória e que vem em um momento em que a classe média brasileira está começando a fazer alguns investimentos, algumas operações internacionais, procurando uma diversificação maior em sua carteira na busca de algumas oportunidades no mercado internacional e principalmente com foco na redução de risco e volatilidade dos investimentos. Caso essa medida provisória venha a ser de fato aprovada, provavelmente vai trazer com ela algumas estruturas mais complexas para poder reduzir essa tributação que está sendo criada agora. Mas isso só vai ser acessível para clientes de mais alta renda. Ou seja, no final, quem vai pagar a conta vai ser de fato a classe média que começou agora e nem sentiu o gosto direito do seu investimento fora do Brasil e já vai ser penalizado por conta disso. O governo alega que o principal foco são os trusts, que são estruturas offshore de várias grandes famílias de investidores que hoje têm algo perto de R$1 trilhão de patrimônio líquido total em operações fora do Brasil e que essas operações, em alguns casos, os rendimentos são distribuídos de forma isenta. Porém, outros formatos de estruturas internacionais, com menos acesso à população comum, por serem mais complexas ou mais caras, pode praticamente anular o efeito dessa medida proposta pelo governo para aqueles investidores que têm uma condição mais abastada ou que contam com uma consultoria especializada para poder trazer esse tipo de solução. Já existia expectativa de algum tipo de avanço do fisco em relação às operações internacionais, mas a forma que foi feito traz duas grandes surpresas para o mercado. Primeiro, porque o governo tenta tributar não só as operações em regime tributário privilegiado, os famosos paraísos fiscais, mas amplia para diversas outras possibilidades de investimento. A segunda surpresa é que isso deveria vir junto com uma reforma tributária e não ser publicado por uma medida provisória, o que nos leva a acreditar que Lula não está tão confiante assim que consegue
consegue emplacar a reforma tributária no seu mandato. E isso deixa uma preocupação de passarmos mais um mandato presidencial sem uma reforma tributária eficiente. Para que a medida provisória tenha força de lei e que possa ser efetivamente cobrada a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, ela precisa ser aprovada e passar por votação na Câmara de Deputados e no Senado. E é bom lembrar que o lobby contra esse tipo de medida é grande. Inclusive, já tivemos outras tentativas em governos anteriores de fazer algo parecido e que acabaram morrendo na praia. A última tentativa tem exatamente um ano, foi em maio do ano passado, quando o então ministro Paulo Guedes, por sinal um ministro muito forte, tentou emplacar algo parecido e não teve sucesso. Claro que o apelo de dizer que essa arrecadação será para cobrir a renúncia fiscal de isenção de imposto de renda pessoa física para aproximadamente 13 milhões de trabalhadores brasileiros e que é uma regra adotada por vários países de primeiro mundo, são argumentos que vão pesar na decisão. Mas a ideia de criar ou de aumentar um tributo para o Congresso, ela já foi bastante rechaçado pelos presidentes tanto da Câmara quanto do Senado e deve contar com uma força contrária muito forte de donos de grandes patrimônios que já internacionalizaram ou que estão em processo de internacionalização. Vai ser uma queda de braço interessante e é provável que a discussão sobre o assunto ainda consuma um bom tempo, até que a solução seja aprovada ou que acabe caindo por decurso de prazo, porque é bom a gente lembrar que uma medida provisória ela perde validade automaticamente 120 dias após a sua publicação, se ela não for aprovada pelo Congresso. Um ponto que o governo já garantiu é que, mesmo se ele não conseguir aprovar a medida provisória, o texto vincula essa tributação pelo menos aos ativos que serão regularizados na declaração do ano de 2023, ou seja, o ano base 2022, onde poderá ser atualizado o capital social de trust pagando uma alíquota reduzida de apenas 10%. Isso deve atrair muita gente que pretende desintegralizar patrimônio ou vender parte do patrimônio de sua offshore nos próximos anos. E se esse é o seu caso, pode ser bem interessante aproveitar essa oportunidade. Para o governo, isso também acaba sendo interessante, pois só com essa parte de diferença que consegue com essa arrecadação, vão ser quase 3 bilhões de reais até o final do ano de 2023 que entram para os cofres públicos. Essa medida provisória trouxe uma enxurrada de dúvidas de investidores brasileiros e a principal delas é: devo continuar o processo de internacionalização dos meus investimentos ou é melhor esperar uma definição concreta da medida provisória para poder tomar alguma providência? Minha resposta é sempre que a novela da MP 1171 não vai afetar em nada o seu plano de internacionalização, pois mesmo que venha a ser totalmente aprovado, a MP só vai ter validade a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem e não é tributado o estoque, ou seja, os investimentos já realizados não serão tributados. E isso aí acaba trazendo um conforto importante para quem está nesse processo de internacionalização. Se é o seu caso, continue e talvez até acelere um pouco esse processo. Tudo que temos até agora é o texto da medida provisória que foi publicado e que deve sofrer ainda vários ajustes e pode até mesmo ser totalmente descartado. Mas estamos acompanhando de perto para poder identificar o impacto disso na operação dos nossos clientes e traremos mais detalhes assim que o processo for amadurecendo. Se você ficou até aqui, é porque o assunto te interessou. Por isso, caso tenha gostado, deixa o seu gostei aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que pode ter interesse nesse assunto também. Isso ajuda muito no nosso trabalho. Qualquer dúvida que tenha, pode deixar nos comentários aqui abaixo ou mandar de forma direta que vamos responder assim que possível. Muito obrigado por ter ficado até aqui e qualquer coisa estamos à disposição. Obrigado.